Bom, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês a criação da máquina virtual instalação do Linux Ubuntu 17.10. Bom, nas aulas anteriores eu mostrei para vocês como é que vocês baixam ali, né? Falei do Securable, falei do VirtualBox, falei do outro aplicativo de criar, né? O VMware também é outro aplicativo de virtualização e agora eu vou falar para vocês utilizando aqui o VirtualBox, tá? O processo praticamente é o mesmo. Bom, nesse primeiro exemplo aqui, nesses passos, quero dizer, você tem que verificar se sua máquina tem suporte à virtualização pelo aplicativo Securable. Aqui eu deixei o link para você baixar, eu aqui já baixei, certo? E ele tem que dar esse resultado aqui, tá, pessoal? Aqui é a arquitetura do processador, certo? E aqui ele mostra a configuração do processador, né? É um i3 aqui no meu caso, M70, 2.4 GHz. É um processador aí com acima de 4 núcleos, 8 núcleos, tá? E aqui ele vai me informar se ele tem ou não suporte à virtualização. Bom, às vezes acontece de você não estar aqui com essa opção, né? Tá no. E você tem que, às vezes, se ele tiver desabilitado, você tem que entrar no setup para confirmar realmente se tem ou não o recurso à virtualização. Então, lá no setup, na BIOS, na verdade, né, que eu já vinha falado, você vai pressionar ESC ou DELETE ou qualquer outra tecla para acesso à BIOS e vai procurar lá a opção onde tem virtualização ou virtualization. Aí você tem que ativar ele ou colocar Yes para estar ativando e ter esse recurso aqui para poder estar utilizando a virtualização. Correto? Então, o que é uma máquina virtual que a gente vai fazer aqui? Na máquina virtual, a gente vai criar vários sistemas operacionais rodando dentro do Windows. Bom, em seguida você vai baixar aqui o VirtualBox, né? O exemplo aqui que eu vou mostrar é utilizando o VirtualBox. Aí você vai clicar para baixar e vai instalar. Depois que você baixar, instalar, ou até antes, você tem que verificar aqui, com as teclas Windows Pause Break, as configurações de memória do processador. Isso aqui é importante você saber, né, quanto você está utilizando aí de memória na sua máquina para estar fazendo a instalação e colocar a quantidade de memórias ali, né? Então, nesse caso aqui, a minha máquina ela tem 4 GB de memória RAM, e eu tenho aqui utilizável 3.8. Bom, eu já baixei aqui o VirtualBox. Vou fazer a instalação dele aqui. A versão 6.16. Vamos aguardar o carregamento. Eu preferia aqui baixar e mostrar para vocês como é que faz, tá? Mas é bem simples, só Next, 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 Yes, Install. Vamos aguardar fazer a instalação aí. Essa última versão aqui é a versão 6.6, que eu baixei lá direto do site agora. Clica aqui em instalar. Bom, só lembrando também que você tem que ter as ISOs, né, pessoal? Como falei nas aulas anteriores. Até deixei os links aí para você fazer o download direto. Então, aqui já foi instalado. Vou minimizar. Essa é a tela do VirtualBox, a última versão. Bom, já baixei e instalei. Agora vamos verificar pressionando o Windows Pause Break para saber as informações do processador. Como eu já falei aqui, essa é a informação do meu, né? O que é a virtualização, pessoal? A virtualização é quando você quer, dentro de um sistema operacional, criar outros sistemas operacionais, tá? Dependendo do que você tem memória, né, disponível aí um processador que suporte vários sistemas operacionais, até porque, só para lembrar que eles vão estar, né, fazendo um rateio de memória, de uso do processador e uma série de coisas, tá?
Então, se eu abrir ali, por exemplo, aqui eu tenho a minha máquina, se eu quiser rodar 2 sistemas operacionais, o ideal é ter acima de 8 para poder rodar 2 ou 3, tá? Ou até 16 ou 32. Nos servidores, nos servidores que são utilizados em data center, geralmente ali é um processador específico, né? Conforme eu já mostrei para vocês, é um servidor, né, que ele tem ali virtualização, ele roda 4, 5, 6 sistemas operacionais ao mesmo tempo. Hoje em dia é mais vantajoso você ter múltiplos sistemas operacionais, né, dentro dos discos para rodar e fazer uma série de processamentos. Então ali é tudo virtualizado, tá? Bom, a Microsoft também tem um virtualizador, tá, pessoal? Um aplicativo de virtualização, na verdade, é um servidor, né? E é o Hyper-Vision. E aí esse servidor de virtualização, ele é comprado, é mais utilizado para grandes máquinas, né? Mais para servidor. Bom, então já verifiquei ali quanto eu tenho. O que é importante saber com relação a essa quantidade de memória? É justamente para você saber ali quanto você tem disponível, né? Processador também é importante saber, né? Que eu já mostrei para vocês aqui. E a memória também é imprescindível. Bom, para a memória tem um outro detalhe aqui, antes de você fazer a instalação, né? Que é para você saber, por exemplo, quanto você está utilizando ali de memória. Então, vai utilizar o Windows Pause Break, gerenciador de tarefas. E nessa tela do gerenciador de tarefas, você tem a opção aqui onde tem desempenho. Então, nessa tela de desempenho, você vai ter, por exemplo, aqui sabendo quanto tem de memória na sua máquina, quanto está sendo utilizado. Ó, aqui eu tenho uso 1,8 e eu tenho disponível 2 GB. Então, eu posso utilizar no máximo ali, pessoal, deixando uma sobra para a máquina. Na máquina virtual, posso utilizar até 1,5. Eu não posso usar esses 2 GB disponíveis, senão a máquina vai travar, tá? Então, tem que utilizar essa quantidade aí, tá? Uma outra coisa importante é você saber o espaço em disco disponível, né? Você vai utilizar ali o Windows E, clicar com o botão direito em propriedades, na janela propriedade de disco local, ele vai mostrar os espaços usado e livre, né? Então, eu posso utilizar aqui tranquilamente, né? Eu tenho 371 GB e eu vou utilizar ali, para cada sistema operacional, não vou usar muito. Vou utilizar 60 GB ali, tá? Eu não vou instalar muita coisa, mas lembrando que se você tiver ali um HD grande, de 1 TB, você deixar ali para virtualizar pelo menos uns 100 MB para cada máquina, né? Bom, e descendo mais um pouco, a gente vai clicar agora, vai criar a máquina virtual. Bom, eu vou colocar só esse nome aqui, Linux Ubuntu 17.10, tá? 17.10.1 Desktop. Vou colocar o nome inteiro mesmo, tá? Então, vou copiar. E agora vou na máquina, novo, colo aqui. Essa versão aqui, pessoal, ele vai te mostrar onde é que você pode salvar a sua máquina virtual. Então, o padrão dele aqui é dentro do usuário que está sendo utilizado, virtual, VirtualBox, Virtual Machines. Esse VM aqui é Virtual Machines. Mas eu vou colocar ele na outra partição, porque eu não tenho muito espaço ali naquela partição. Então, eu vou colocar aqui, clicar na seta em outro, e vou especificar esse HD aqui. Então, vou criar uma nova pasta, eu vou colocar VMs. Abrir a pasta e clico em selecionar pasta. Quando eu coloco Linux, ele já vai entender aqui que eu quero Ubuntu, tá? Ele colocou 32 e aí tem outros aí também, outros sistemas operacionais, ó. Dependendo do que você for trabalhar, você vai colocar aqui, tá? Bom, próximo. E aqui, pelo que eu já mostrei para vocês, eu tenho ali 2 GB livre. Então, eu vou colocar aqui 1500 de memória RAM, tá? Next, próximo, criar. Próximo, próximo. Aqui, onde a gente vai colocar, por exemplo, 60 GB, tá? E aqui, exatamente, ele vai mostrar onde ele vai gravar a pasta VMs, né, que eu falei agora há pouco, Virtual Machine, e aqui onde ele vai gravar exatamente o arquivo.
Bom, aí se eu quiser escolher local, eu venho aqui, escolho o local, qualquer outro local onde eu posso estar salvando, tá? O arquivo dele aí é um VDI. E quando você cria um VDI, você pode levar ele para qualquer máquina, mesmo que você formate, você grava no pendrive, você pode, por exemplo, ali copiar o arquivo no pendrive, né, se for no HD externo, você pode jogar de volta, criar sua máquina virtual novamente, não havendo necessidade de instalar novamente. Você só vai selecionar o arquivo ali que você já tem, né? Vai criar tudo novo e vai selecionar apenas o arquivo VDI. Vai especificar que você já tem o arquivo existente, tá? Clicar em criar. Muito bem. Bom, aqui eu já criei. Próximo passo agora, eu vou configurar a quantidade de processadores. E nessa quantidade de processadores eu também vou colocar, selecionar logo a configuração da rede para quando ele precisar de instalar ou atualizar qualquer arquivo, ele já vai fazer isso de forma automática, né? Então, toda a rede ele vai puxar daqui, tá? Ele vai criar uma ponte entre essa e a máquina virtual. Então, vou clicar em configurações, vou aqui em sistema, processador, eu coloco 2 para ficar mais rápido. Vou em armazenamento, só lembrando que aqui sistema, você não pode utilizar toda a quantidade de processadores, tá? Porque se você tiver 8 núcleos, o ideal é você utilizar ali pelo menos 2. Não acima disso, porque se você quiser de rodar outras máquinas, você pode rodar com a quantidade, ele roda tranquilamente. Armazenamento agora, a gente vai selecionar a ISO do Ubuntu. Então, como eu estou criando o 17.10, eu vou aqui escolher uma imagem de disco. Eu gravei aqui já dentro dessa parte de instalação, ISOs, e eu vou selecionar o Ubuntu 17.10 64 bits. Próximo passo agora é configurar a rede. Então, para configurar a rede, você vai selecionar aqui, vai colocar a placa em modo Braille, clicar em avançado, e aqui onde tem modo promíscuo, você vai colocar permitir tudo. Clica OK, e agora nós vamos inicializar a máquina virtual do Ubuntu. Bom, não vai fazer diferença com relação a criar a instalação do Ubuntu com relação à máquina física, né? A diferença basicamente é só, vou selecionar aqui, ó. A diferença é só com relação ao criar o disco de instalação, né? Utilizando ali o Yumi. Vou maximizar aqui, que é onde você pode criar um multiboot ali utilizando o Yumi. Então essa é a vantagem, tá? Vamos aguardar carregar. Ele demora um pouco. Bom, os arquivos Ubuntu, o sistema operacional Ubuntu, desculpa, ele geralmente precisa de alguns arquivos, tá? Vocês podem observar aqui que ele está fazendo a leitura da rede. Então ele precisa de alguns arquivos. Bom, se eu fizer... Ó, observem que ele aqui já reconheceu a rede, ó. Olha lá. Ele já reconhece a rede aqui. Pelo que vem lá da placa de rede, ele vai criar uma ponte daqui, tá? Então vou deixar como está. E agora, no passo aqui, eu vou escolher o idioma português Brasil, né? Português do Brasil. Já falei na aula de instalação física, né? Essa instalação que nós estamos fazendo aqui é uma instalação virtual. Eu falei na aula anterior aí, que, ou na aula, no vídeo aula anterior, vocês podem olhar, que esse modo aqui é o modo que ele roda live. A grande vantagem do Ubuntu com relação ao Windows e o macOS é que ele tem a opção de executar no modo live. Esse modo live aqui, o grande problema é porque você às vezes não consegue configurar para o idioma português do Brasil. Então ele vai rodar ali no pendrive, né? Essa é a outra diferença, é que ele pode rodar direto no pendrive.
Para o pendrive no Windows, a gente tem USB2, Win USB 2, que é um aplicativo em que você utiliza para fazer ele, né, criar um pendrive do próprio sistema operacional Windows. Aí, como eu falei para vocês, você pode colocar lá, né, pode pegar o Windows e jogar diretamente para o pendrive, mas lembrando que tem que ser numa porta USB e um pendrive de 32 GB. Então, pendrive de 32 GB, só citando aqui, pendrive de 32 GB, porta USB 3.0 e a porta da máquina, do pendrive da máquina tem que ser o USB 3.0, tá? Então, eu vou selecionar aqui e instalar o Ubuntu. Aqui você vai marcar a opção abaixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. Isso demora um pouco também, tá? A internet já tem que estar configurada, tem que estar, por isso que a gente já configurou lá nas configurações iniciais. Vamos marcar essa opção, continuar. Ele demora um pouco. Eu falei para vocês as diferenças disso aqui, né? Lá na virtual, ou na instalação física, desculpa. Que aqui ele vai apagar e vai instalar o Ubuntu, e aqui ele vai criptografar essa nova instalação, e ele marca automaticamente o LVM. Bom, eu quero aproveitar aqui e marcar e mostrar aqui essa opção do LVM, né? Então aqui do LVM e também da opção avançada, essas diferenças, tá? Nessa opção avançada, ele vai me mostrar aqui, vou clicar em continuar, onde você pode criar ou remover a alteração. Então, se eu for criar aqui ou remover alguma partição, se eu tiver outro disco, ele vai aparecer aqui, né? Ó, certo? Se eu quiser criar uma nova partição, eu vou criar em nova tabela de partição. Aí ele vai perguntar se eu desejo, para selecionar um disco inteiro, eu clico em continuar. E aí onde eu posso, por exemplo, aqui, ó, né? Posso criar em mais aqui, ó. É bem parecido com o Windows, tá, pessoal? A diferença é porque ele vai criar a partição em xt4. Então, quando eu clico aqui em mais, ó, aí ele vai me perguntar se eu quero criar lógica ou primária, certo? No caso ali, a vantagem do Ubuntu é que ele se instala em lógica, né? Uma partição lógica. Então, clicaria aqui, e aí eu colocaria o tamanho, né? E aqui ele tem umas opções dos sistemas de arquivo que ele pode instalar, ó, pessoal. Estendida 4, que é a mais recente, XT3, estendida 3, A2, BTRFS, JFS, XFS, e aí ele permite instalar em qualquer outro. Só lembrando a vocês que eu tenho que criar também uma swap, correto? Então, tem que criar uma swap ali. Então, aqui é onde eu crio a partição. Então, eu crio a partição, posso aumentar ou diminuir o tamanho aqui, e aqui é onde eu tenho o ponto de montagem. Esse ponto de montagem, você tem que colocar aqui a barra, é o local, a parte onde ele se instala lá, direto no sistema operacional, tá? Então, vou deixar do jeito que está aqui, vou cancelar, que era só para mostrar, correto? Eu tenho aqui 64 GB, né? 60 GB. E aqui onde, se ele tiver outro HD, ele vai aparecer, tá? Só lembrando que aqui é dispositivo, né? Device. E aqui é a unidade de disco. No caso aqui ele está puxando o VirtualBox, eu coloquei ali 60 GB, tá? Então vou voltar aqui. Bom, e aí eu vou marcar a opção. Vou desmarcar essa opção aqui e vou marcar a primeira opção, como eu só vou ter um disco único aí de 60 GB, né? Vou clicar em instalar agora. Aí ele vai aparecer esse passo aqui, essa tela, escrever as mudanças no disco. Aí eu deixo do jeito que está, ele vai criar um estendida 4, como vocês podem ver aqui, tá? Se fosse outra lá, lá na opção eu criaria, né? E selecionaria a partição, né? Aqui ele já cria tudo automático.
Vamos aguardar aí ele iniciar. Aqui é o fuso horário. Continuar. Aqui é interessante você selecionar o tipo de teclado, né? Vou clicar aqui, vou selecionar Brasil, digitei a letra B. PORT, POR. Bom, ele não foi, vou ter que procurar aqui na mão, tá? Na letra P. Pronto, Português Brasil. Aí ele, por padrão, ele já vai entender que o teclado é o ABNT2. Então, se eu colocar aqui, eu tenho a opção de fazer o teste, olha lá. Então, já apareceu o ABNT2. Então, é esse mesmo. E aqui eu vou clicar em avançar. Opa, ele foi retornar, pessoal. Vou pressionar Enter. Pressionar Tab para jogar o botão para lá, tá? Bom, ele não permitiu aqui o visualizar os botões, mas eu vou... Aí, agora foi. Vou pressionando Enter em cada tela, tá? Pronto. Selecionei ali, vou usando Enter. Vou usar Tab. Ele buga nessa parte aqui, tá, pessoal? Mas é bem tranquilo assim de você usar Tab. Bom, próximo campo aqui você vai colocar seu nome, né? No caso ali eu vou colocar meu nome. E aqui onde tem o nome do seu computador é diferente desse nome ali de cima, tá? Esse aqui é o seu nome para efeito de sistema. E aqui embaixo é o nome do computador. Então, vou tirar esse nome VirtualBox. Deixar só o nome. E aqui você vai escolher uma senha. Você tem que escolher uma senha, senão ele não vai passar a instalação, tá? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vou repetir. Ele vai dizer que a senha é fraca, mas eu vou deixar do jeito que está. Vou usar Tab. Enter. E aí ele vai começar o processo de instalação, tá? Bom, ele demora um pouco, pessoal. Eu vou pausar agora o vídeo, certo? Ele só vai fazer esse processo de instalação e ele demora um pouco. Então, na hora que retornar aqui ou aparecer qualquer tela interessante que for possível explicar, eu paro e retorno para fazer a explicação. Então, vou pausar agora aqui o vídeo e assim que voltar eu volto novamente. Bom, pessoal, então aqui já finalizou. Vou clicar em reiniciar agora. E aí, prontinho, o Ubuntu instalou. Bom, na minha máquina aqui, vou pressionar Enter. Na minha máquina, até que foi rápido aqui para fazer a instalação, tá? Não demorou tanto. Bom, ele está identificando que tem ali eu pressionei ESC. Está identificando o disco, então vamos ter que desativar, tá? A gente vem aqui em dispositivo, discos óticos, ele já desmarca automaticamente. No Windows, quando a gente for criar a máquina, a gente tem que desmarcar essa opção aqui que tiver, tá? E geralmente marca aqui. Vamos aguardar ele carregar. Está reiniciando.
Bom, o que vai diferenciar da física para a virtual, pessoal, é só o aplicativo mesmo. O passo basicamente é o mesmo, tá? Então você entra lá na BIOS, coloca o pendrive, identifica, né? Usa ESC ou DELETE, ou F9 ou F12, dependendo aí da sua BIOS, com o disco de boot criado lá no Yumi, você coloca e vai selecionar qual deles você vai carregar. Se é o Windows, se você vai carregar o Windows para ser instalado, ou o Ubuntu. Vamos aguardar ele carregar. Bom, eu vou pausar aqui o vídeo e assim que ele retornar eu retorno. Bom, pessoal, está aí já instalado aqui o Ubuntu. Aparecem essas telinhas aqui mostrando a captura de telas e aí eu vou clicar aqui para fechar. Aí elas não vão mais aparecer. Em seguida eu clico no meu usuário e agora eu boto aqui o nome. Botei 1, 2, 3, 4, 5 na senha. Prontinho aí, já está carregado o sistema operacional Ubuntu, tá? Ubuntu 17. Bom, aqui a gente vai fazer algumas configurações, vai clicar aqui. Tem duas formas, nós podemos ver aqui e vir nas configurações ou clicar aqui direto, ó, vai dar na mesma, tá? Tanto faz, ou você clica aqui ou você clica aqui. Então clica aqui nas configurações. Você pode vir diretamente aqui em rede. E aqui, se você tiver uma placa de rede, você pode configurar, tá? Rede cabeada, ele vai mostrar aqui rede sem fio. Ou você vem aqui diretamente, tá? Conectado à rede sem fio. Conectado com fio, ele vai entender que está conectado com fio. E se tiver aí o Wi-Fi na sua máquina, ele vai também puxar aí as configurações, tá? Então é aqui onde você configura, onde você pode habilitar ou desativar a rede sem fio, ou no caso do cabeado, você também pode desativar. Ó. Você desativa ou ativa, tá? Depende das configurações aí que você tem. Bom, vou cancelar aqui. O que eu quero mostrar para vocês? Essa barra aqui a gente quer colocar aqui, ó, na lateral. Então é na opção Dock. Você vem aqui na opção Dock. E aí você escolhe qual a posição. Se é a direita, se é a esquerda, button. Então é a opção button. E aí ele foi lá para a barra de tarefas aqui, foi para a parte inferior. E no mais é isso, tá, pessoal? Aqui ele já está iniciando. Aqui eu já falei para vocês que é o Firefox, o navegador padrão. Vamos abri-lo. E a internet já se encontra funcionando aqui, tá? Aqui funciona normalmente. O site de pesquisa padrão aqui. Vou pesquisar alguma coisa aqui. Ubuntu. Observem que o site de busca padrão é o Google, no Linux, né? Vou fechar aqui. Fechar as abas. E agora, aqui no mostrar aplicativos, a gente vai ter os aplicativos, né, do pacote Office. No caso é o Libre que eu falei para vocês, né? Então venho aqui, coloco aqui o Writer, olha lá, é o pacote Libre, a última versão aqui. Isso não quer dizer também que a gente possa colocar ali o outro, né? Conforme eu já falei para vocês. Vocês podem estar baixando
lá direto do site e o arquivo é o .deb, tá? Aí você pode também ter a opção de colocar em tela cheia. Ajustar o tamanho da tela. Colocar em tela cheia. Ele vai dizer que para sair Ctrl do lado direito mais F, tá? Se quiser sair, Ctrl F. Ctrl do lado direito e a letra F, tá? Ele vai voltar ao normal. E no mais é só, pessoal. Aí, se você quiser executar os outros aplicativos, Writer, né, que eu já mostrei, os aplicativos aqui estão, tá? E no mais é isso. As teclas de atalho do aplicativo do sistema operacional, quer dizer, do Ubuntu, vou mostrar, correto? E se você quiser aumentar a tela, pessoal, também tem a opção, tá? Só mostro aqui para vocês, é na parte de configuração. Vamos nas configurações. Vamos em plano de fundo. Procurar aqui. Aqui ele vai mostrar, pessoal, em detalhes, ele vai mostrar ali as configurações do processador, o nome da máquina, e você pode também estar trocando, tá? O nome da máquina para ser reconhecido na rede, vai mostrar. Ele é tipo um Windows Pause Break lá do Windows. Aqui você pode alterar a data e a hora do sistema. Aqui é para configuração de rede sem fio, no caso aqui ele está dizendo que não tem. No exemplo aí da aula, do arquivo da aula do PDF, eu estou mostrando como é que faz, como é que você tem acesso. Dispositivos, vamos em tela, resolução, e aí a gente escolhe a resolução que a gente deseja. Eu vou colocar aqui uma resolução maior. Não vou colocar a resolução do tamanho da tela não, senão ele vai ocupar muito espaço, tá? Bom, e no mais é isso aí. Qualquer dúvida ou pergunta, só falar lá no grupo.